Cumprimento todas as pessoas que nos acompanham, Vossa Excelência, senhor presidente, senhores deputados, senhores funcionários. Presidente, eu queria trazer hoje aqui ao plenário uma situação que é delicada, porque é um tema que eu julgo da esfera da intimidade das pessoas, porém, por modismos, por um desejo, vamos dizer assim, de fazer frente à discriminação, que é sempre odiosa, discriminação é sempre odiosa, por um desejo de prestigiar a pluralidade, eu entendo que alguns educadores estão se desviando, vamos dizer assim, da função primordial, né, que deve ser desenvolvida em sala de aula. Eu recebi algumas reclamações referentes a aulas que vêm sendo ministradas na escola de aplicação, né, que é uma escola que funciona dentro da cidade universitária. É uma escola, pelo que pude apurar, vinculada à Faculdade de Educação da USP. A família de um estudante me procurou e, ao trazer os detalhes, né, sobre a queixa, vamos dizer assim, trouxe também áudios de outros pais que estão insatisfeitos com o que relataram vem ocorrendo dentro da escola. Então, eu quero deixar claro que essa escola de aplicação não é um prédio de uma faculdade, né? Está vinculada à escola de educação, mas é uma escola que tem fundamental e ensino médio. Ou seja, não são adultos, tá? São crianças e adolescentes. E eles estão fazendo várias atividades voltadas, vamos dizer assim, a ensinar questões de gênero. O problema são os detalhes que vêm sendo trazidos em sala de aula e as atividades para as quais os alunos vêm sendo convidados. Então, primeiro ponto, né, para alunos ali na faixa de 12 a 14 anos, uma das professoras passou um podcast feito com uma ex-artista pornô. Tá? Esse podcast, o pai de um dos estudantes que reclamou, mostrou o podcast, eu assisti uma parte do podcast, e até a terminologia é inadequada, né? Até para adultos, que dirá para crianças e adolescentes. Eu não consegui extrair daquele podcast nenhuma informação pedagógica, acadêmica, que pudesse ser aproveitada para crianças e adolescentes. Então, um podcast que foi uma atividade apresentada como educativa, com uma ex-artista pornô, que trouxe detalhes das relações sexuais mantidas nas gravações, detalhes completamente descabidos até para adultos. Uma outra atividade que uma das professoras trouxe na sala de aula foi um questionário para os alunos responderem sobre masturbação. E houve toda uma apresentação de supostos resultados positivos para a saúde dessa prática. Vejam, senhores, eu não estou aqui falando nem a favor nem contra. Só que não me parece adequado que dois adultos, porque era uma professora e um estagiário adulto, cheguem numa sala de aula com adolescentes e comecem a fazer perguntas sobre a intimidade desses adolescentes, tá? Eu entendo até que é uma prática que pode, vamos dizer assim, respingar até no âmbito do direito penal. Por que dois adultos fazem perguntas sobre a intimidade de uma mocinha de 13 anos, de um rapazinho de 13, 14 anos? Qual é o interesse de saber se a criança, se o jovem se toca, se não se toca? Por que esse questionário? Então, assim,
Além disso, foi proposto que a turma fosse assistir uma peça de teatro falando sobre pessoas trans, prostituição de pessoas trans, uma peça com danças, uma peça com vamos dizer assim, uma performance bastante sexualizada, e as crianças e adolescentes foram orientados de maneira muito rígida a professora que não poderiam bater foto, que não poderiam filmar nenhum dos trechos ali do espetáculo, que não poderiam levar essa informação para os pais, né? Porque no período de aula, alunos são retirados de sala para serem levados a uma peça de teatro de natureza eminentemente sexual, né? Qual é o interesse disso? O que querem esses adultos? Então, vejam, senhores, que aqui eu não estou falando contra pessoas trans, pessoas homossexuais, heterossexuais, pessoas que já se prostituíram ou se prostituem. O que eu estou estranhando, e essas famílias também estranharam muito, é essa insistência em discutir com crianças e adolescentes temas muito íntimos, né, gerando uma proximidade inadequada. Então, eu realmente fiquei muito preocupada, né? Essas famílias estão reclamando de outras questões, que eu vou expor, se Vossa Excelência me permite, só para terminar o raciocínio. Mas estas conversas muito íntimas, né, com perguntas da intimidade, não são adequadas. Eu nem estou aqui falando só dos temas. Numa aula de educação sexual, o professor, a professora, vai explicar, né, como é que ocorre a reprodução, como pode ser prevenida uma gravidez precoce, como se previnem doenças sexualmente transmissíveis. Tudo isso é do âmbito educacional. Agora, perguntas sobre a intimidade das crianças e dos adolescentes, ensino de práticas sexuais dentro de sala de aula, retirada da sala de aula para assistir peças que foram noticiadas na imprensa como peças na Semana da Parada, peças LGBTQI+. Por quê e para quê? Paralelamente a isso, né, na escola de aplicação, que fica dentro da cidade universitária, que é uma escola, repito, para crianças e adolescentes, ensino fundamental e ensino médio, eles instituíram a política do banheiro único. Então, meninos e meninas podem utilizar o banheiro livremente. Isso está incomodando tanto os pais das meninas, principalmente, mas também os pais dos meninos, porque temem que uma menina entre e amanhã alegue que recebeu algum tipo de tratamento desrespeitoso. Então, eu pergunto aqui, né, será que nós precisamos, a fim de contrariar, combater a indevida discriminação, esmagar os direitos das nossas crianças e adolescentes que não estão confortáveis com essa situação? Alguém perguntou quantas crianças e adolescentes queriam essa tal política de um banheiro único? E quantas estão incomodadas com essa novidade que busca atender um politicamente correto, sem nenhum fundamento prático? Nós estamos preparando um requerimento de informações para o magnífico reitor, haja vista que a escola de aplicação fica na cidade universitária. Porém, né, já tomo a liberdade de trazer essas informações que me foram relatadas, né, por famílias descontentes, pelos próprios estudantes, tá, temerosos em se manifestarem na escola e serem perseguidos. Então, eu trago esses relatos a público para que outras famílias, se eventualmente receberem esse tipo de relato,
possam entrar em contato com o gabinete para que eu tenha condições de instruir com mais elementos esse requerimento de informações que está sendo preparado. Tá? De todo modo, encerro aqui a minha fala pedindo encarecidamente que os educadores compreendam que eles têm todo o direito de pensar, né, de ter a sua crença religiosa, ideológica, partidária, filosófica, mas em sala de aula, os alunos precisam ser respeitados. Não estou falando das famílias, estou falando dos alunos. Os estudantes que me procuraram estão incomodados de terem a sua intimidade invadida com essas perguntas. O Brasil é signatário da Convenção dos Direitos das Crianças. Nesta convenção está escrito que a privacidade das crianças tem que ser preservada. Pode um professor, pode uma professora perguntar publicamente, coletivamente, ou por meio de um questionário que ninguém sabe quem foi que autorizou sobre a intimidade das crianças em sala de aula? Usar o seu poder de professor para isso? Entendo que não, né? E fica aqui esse registro e outras providências formais nos termos do regimento da Casa serão tomadas. Muito obrigada, senhor presidente. Parabéns, nobre deputada, sempre defendendo a família. Parabéns aí. São inversões de valores. Parabéns a Vossa Excelência, está sempre defendendo a família. E parabéns também pela excelente votação, apesar das dificuldades financeiras de campanha e também sem televisão, sem nada. Vossa Excelência foi um exemplo de votação aí. Parabéns.